Olá, eu me chamo André, esse é o meu canal, bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer uma pregação rápida aqui sobre Atos 9, a vida de Saulo, né? O encontro que Saulo tem com o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu aqui? Rapidamente, vamos abrir Atos 9, depois eu vou abrir Atos 7 e depois eu vou abrir Mateus 8. Vamos ler Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para que e para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Este caminho aqui é o caminho, a religião que Jesus Cristo instituiu na terra, era chamado de caminho. Então, e se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente um resplendor de luz o cercou. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E eis que o Senhor... E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havendo em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um certo homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Quem? Saulo. Saulo viu um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, para que tornasse a ver. E respondeu-lhe Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer por meu nome. E Ananias foi e entrou em casa, e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu 2 olhos, como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantou-se e foi batizado. Essa é basicamente a história de Saulo. O versículo continua. Vamos se ater apenas aqui. Saulo, ele era um fariseu. Saulo, ele tinha a certeza de estar fazendo o bem.
Saulo, ele tinha a certeza de que perseguir as pessoas que proclamavam a Jesus era o certo. Ele perseguia, ele fazia as coisas que ele achava certo. Ele era um religioso, ele era uma pessoa do sistema religioso. Ele fazia tudo aquilo quanto lhe ensinaram a fazer. E, vindo ele em caminho de Damasco, lhe apareceu Jesus como em um grande resplendor de luz. Era de dia, e uma luz muito mais forte do que o sol o cegou, e ele caiu em terra sem ver. Então aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi aí que ele teve a certeza de que ele estava fazendo o errado. Foi preciso um encontro com Jesus para que ele percebesse o mal que ele fazia, para que ele percebesse o quão errado ele estava. Entendeu? Não é muitas das vezes você brigando, não é muitas das vezes você reclamando, não é muitas das vezes você discutindo que você vai botar na cabeça daquela pessoa que ele está errado. É pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar naquele coração. É o Espírito que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça. É o Espírito de Deus. Então, nesse momento, o próprio Jesus Cristo vai ao encontro dele e joga ele em terra. E ele não enxerga mais. E aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que persegues a mim? E ele diz: Senhor. Ele já diz: Senhor. Ele entende que é o próprio Jesus que está falando com ele. Deixa eu ver. E disse-lhe: quem é, Senhor? E disse-lhe: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Duro é para ti resistir, predestinar. Duro é para ti ir contra essa palavra. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: que queres que eu faça? E disse-lhe Jesus: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus converte as pessoas. A igreja, a função da igreja é denunciar o pecado. Igreja que não denuncia o pecado não é igreja. Crente que não denuncia o pecado não é crente. Você tem que denunciar o pecado. Você não pode viver com o pecado, você tem que denunciar o pecado. Entendeu? Mas não é brigando, não é discutindo, não é ficando de mal, entendeu? Não é desejando mal para aquela pessoa que você vai converter ela. A palavra tem que entrar, tem que ter palavra na sua boca, tem que ter palavra de Deus na sua vida. Entendeu? As pessoas têm que ver o Senhor na sua vida. Aqui em Atos 7, deixa eu conferir aqui. Aqui Atos 7, 58, Estevão foi apedrejado. Vamos ler Atos 7, 58. E expulsando da cidade, o apedrejou, e as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quer dizer, você já vê aqui o primeiro mártir da igreja. Você vê aqui o primeiro mártir da igreja, Estevão, que foi apedrejado. E você vê que Saulo já estava lá. Saulo já estava perseguindo os cristãos naquela época. Muitas das vezes a gente discrimina, muitas das vezes a gente fica de mal, muitas das vezes
a gente até deseja mal. Eu já vi crente desejar mal. Eu estava na Deus e Amor e eu parei de ir na igreja porque o pastor não queria mais me dar oportunidade, me tirou a ceia, me botou no banco porque eu não fiz a barba. E eu me zanguei e saí de lá. E começaram a vir aqui uma senhora aqui, o segundo pastor, a mulher dele, o segundo pastor e a mulher dele são pessoas legais. Agora o pastor me tirou a ceia, me botou sentado. E junto deles veio um casal, uma mulher que eu não... Sabe? É um tipo de crente que eu não sei, cara. E começou a falar, porque eu isso, eu aquilo outro, como se a minha dor, como se o meu problema de saúde fosse nada. E eu me zanguei com isso. Poxa, ela tá pegando 20 anos de doença que eu tenho e tá botando nada, porque ela tinha um problema, porque ela superou, porque ela fez, ela é maravilhosa, entendeu? E eu me zanguei. E eu falei, Deus não vai fazer não, aí é perca de tempo, entendeu? Me zanguei, comecei a falar umas bobagens dessa, entendeu? E ela, seja feita a sua vontade. Tá só amaldiçoando o irmão. Se o irmão tá falando bobagem, repreende. Não, irmão, não é isso não, irmão. Calma, André. Deus é contigo, calma, você tem uma dor, você tem um problema de saúde, calma, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. Deus, seja feita a tua vontade. Deus é testemunha, ligando no céu e na terra a bobagem que eu estava falando. Como é que pode, cara? Como é que você é crente e deseja mal pro seu próximo? Como é que você é crente e deseja... eu quero que aquela irmã pague mesmo, aquela irmã vai sofrer muito com aquele filho. Aquela irmã fica desejando mal, cara. Como é que você é crente porque deseja mal para os outros? Que coisa estranha, gente. Eu falo e repito, tem muita gente doente na igreja, tem muita gente perturbada na igreja. É falta de disciplina, é falta de amor, é falta de disciplina, é falta de sei lá, cara, de juízo. Os pastores muitas das vezes não querem corrigir, eles querem dinheiro, eles não querem corrigir, porque corrigir esvazia a igreja, entendeu? Vamos voltar aqui àquela pessoa que muitas das vezes você diz não tem jeito. Para Saulo também não tinha jeito, ele era um perseguidor dos cristãos. Jesus transforma ele em um vaso muito usado, um homem que levaria o evangelho aos gentis, aos reis, aos filhos de Israel. Jesus transforma a vida dele completamente. Jesus pega um perseguidor da igreja e transforma em um grande pregador. As cartas de Paulo, as coisas que Paulo escreveu na Bíblia servem muito para o evangelho. Nós nos baseamos muito naquilo que Paulo ensina. As coisas que Paulo ensinou, tudo aquilo que ele deixou é muito rico. A igreja é baseada naquilo que Paulo escreve. Entendeu? Vamos ler aqui uma passagem muito boa que eu gosto muito, que encontra-se em Mateus 8. Mateus 8, versículo 11 e 12, diz uma coisa muito, muito boa. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Entendeu?
Muitos achavam isso de Paulo. Muitos achavam isso de Paulo. Mas Deus fez ele um grande pregador. Então, em vez de você amaldiçoar os outros, em vez de você jogar praga para os outros, em vez de você desejar o inferno para as pessoas, deseja o bem para as pessoas, deseja o bem, deseja a conversão de alma, de espírito, a metanoia. A metanoia é a total mudança de pensamento. Tem que haver metanoia, a total mudança, o convertimento da pessoa. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entendeu? Muitas das vezes a gente acha que já era. Muitas das vezes a gente acha que um filho nosso está perdido. E você se cansa de orar por ele. Muitas das vezes você se cansa de jejuar por ele, por um marido que bebe, por um filho drogado. Muitas das vezes você perde a vontade. Mas eu estou aqui para falar, em nome de Jesus, a esperança. Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentar-se-ão com Abraão. Entendeu? Muitos virão, mas os filhos de Deus, os filhos do reino, serão lançados nas trevas exteriores. Se eu não me engano, em Mateus também diz a respeito do início do milênio, o final da grande tribulação, o final da grande tribulação, os crentes que haverão naquele tempo, eles dirão: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus dirá abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Aquelas pessoas eram crentes, aquelas pessoas curavam, batizavam, aquelas pessoas faziam milagres, aquelas pessoas faziam muitas coisas, aquelas pessoas faziam grandes coisas naquela época, entendeu? Mas Jesus dirá abertamente: eu não vos conheço. Eu não vou me estender muito obrigado se você ficou até aqui, tá bom? Eu pretendo fazer de vez em quando, aos finais de semana, uma pregação rápida e direta. Já é meu segundo vídeo. Se você gostou, dá like, comenta, faça sugestões aí de novos vídeos. E eu fico por aqui e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.